Olá, pessoal. Muito bom poder estar aqui hoje. Que nesse momento todos nós sintamos Jesus nos envolver os corações, roguemos a Ele amparo, força, esperança, para que a gente possa vencer esse momento da nossa existência com apesar, não é, da dificuldade, mas estando juntos, isso facilita, é necessário que assim seja. Não nos esqueçamos de que Deus sempre faz o melhor. E se agora está assim, é porque é o melhor para nós, é o que nós precisamos. O fato de nós estarmos distanciados fisicamente não nos impede de forma alguma a conexão pelo sentimento, pela vibração, pela intenção, pela oração, pelo coração. Que nós possamos buscar essa conexão diariamente com o nosso Pai Criador e com Jesus, que são os elementos de apoio, o suporte mais seguro que a gente vai encontrar. Essa semana, a nossa casa está abordando o tema O Homem de Bem. Quem teve a oportunidade de acompanhar o estudo da segunda-feira viu isso, e hoje nos coube trazer algumas considerações e reflexões acerca do tema, dando continuidade. Esse item se encontra no capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3. Lá no item 3 ele tem uma descrição, vamos chamar de código de conduta, né? Onde aquele que cumprir, se esforçar por cumprir, né? Aquelas diretrizes ali, está no caminho para se tornar um homem de bem. Mas antes disso, vamos ver um pouquinho do que nos traz os itens 1 e 2, caracteres da perfeição. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazei com isso a mais que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Mateus, capítulo 5, versículos 44, 46 a 48. Aí a gente já treme um pouquinho, né? Mas vamos continuar. O item 2. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. Esta preposição, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celestial, se tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se à criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a ele, o que é inadmissível. Deus, inteligência suprema, causa primária, primeira de todas as coisas, é único. Mas nós somos seus filhos, não é? E isso faz com que nós pertençamos à grande obra, né? Façamos parte
do enorme conjunto da criação. Nós temos uma meta de aperfeiçoamento, que será alcançada por todos. Disse todos, sem exceção. Aquele que a gente imagina que não vai alcançar, que é impossível, vai. Esse momento acontecerá individualmente para cada um, mas todos nós atingiremos essa perfeição relativa, né? E seremos assim homens de bem, seremos seres humanos de bem, do bem, né? Mas essa tarefa exige de nós muito esforço, muita dedicação. E a gente às vezes é meio preguiçoso, né? Nós até podemos, a partir do momento em que a gente sabe os itens, né? Eu preciso fazer isso aqui para atingir tal coisa, a gente pode criar um verniz externo, né? Uma aparência daquilo que é a meta. Mas não é o externo que conta. Essa mudança, essa evolução, essa transformação, ela acontece internamente. Muitos de nós, para não dizer todos nós, colocamos como se fosse um denso nevoeiro diante dos nossos olhos, como uma forma de a gente não conseguir enxergar, não querer enxergar determinadas mudanças que a gente precisa fazer para melhor. É engraçado isso, né? Mas é. E aí, quando a gente consegue tirar esse véu, a gente encontra o caminho. O caminho do aperfeiçoamento, ele é longo. E exige de nós muitas tentativas. Por isso, somos beneficiados pelas reencarnações, né? Que nos possibilita aí esse exercício. Em uma única existência, não atingiremos o progresso total. Mas às vezes pode parecer que a gente não vai conseguir vencer essa prova, que a gente não vai conseguir passar por isso, que estamos lutando sozinhos. O processo de evolução, ele realmente é individual. Mas isso não significa que a gente esteja desamparado para vivenciar as coisas necessárias para nós. Nós somos ajudados o tempo todo, principalmente naqueles momentos que a gente acha que não tem ajuda, é onde nós mais estamos sendo ajudados. Eu peguei um exemplo que eu gosto muito. No livro Pão Nosso, na lição 76, As Testemunhas, um trecho dessa lição nos remete a essa ajuda. Emmanuel diz assim: antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram nos serviços de auxílio, contribuindo na organização de particularidades da luta redentora.
Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa, e lhes falam sem palavras nos refolhos da consciência, no íntimo. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Quando nós ouvimos falar que nós somos observados por uma legião de testemunhas, nós somos mesmo observados por uma legião de espíritos. Vamos falar dos amigos e bondosos, né? Que são esses aqui, que endossam lá, que quando a gente enxerga o erro, quer reparar, sabe que é difícil, né? E aí estão lá, vai que vai dar certo, eu tô com você, você não está sozinho, né? Esse trecho me chama muita atenção para isso, né? Para me mostrar que em nenhum momento eu estou sozinha e nenhum de nós está. Mas fala também aqui da família, de quem está ao nosso redor, não é? Que não é por acaso que estão conosco, então é um amparando o outro. E que isso fique para a gente, de que nós não estamos sozinhos, sabe? Que tem o tempo todo alguém que se alegra quando a gente acerta, quando a gente consegue fazer direito, alguém que está lá, levanta na hora que a gente dá os nossos escorregões, né? Que nos impulsiona para frente, que nos encoraja. A gente pode pensar que para algumas pessoas esse processo de evolução, essa busca, pode ser mais fácil que para outras. A gente pode achar que uns são privilegiados e outros não. Mas não é isso que acontece. Nós somos criaturas, pessoas únicas. E nós temos o livre-arbítrio, aonde nossa vontade, o nosso desejo é respeitado, ainda que não seja o melhor para nós. Mas a nossa individualidade, ela é respeitada. Nós tomamos decisões, fazemos escolhas, mas somos também submetidos à consequência de cada uma delas, né? Caímos aí na lei de ação e reação, na lei de causa e efeito em função do nosso proceder. Portanto, não existe um preferido de Deus. Ele nos ama a todos de forma igual. Nos ama, nos aceita como nós somos. No Livro dos Espíritos, no capítulo Lei de Igualdade, Igualdade Natural, a questão 803, Kardec faz a seguinte pergunta: todos os homens são iguais diante de Deus? Os espíritos respondem: sim, todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos,
Com isso, dizeis uma verdade maior e mais geral que pensais. Todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a um homem superioridade natural ao nascer ou ao morrer. Diante dele, todos são iguais. Portanto, cabe a cada um de nós fazer esse esforço, né? Nós precisamos fazer a nossa parte e sermos pessoas melhores a cada dia. Mas vamos então agora, né, continuar lá, seguindo o que precisa fazer ou como precisa ser um homem de bem. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. É indulgente, ou seja, é alguém que desculpa, perdoa, que tem misericórdia, sempre. Isso é a indulgência. Porque sabe que também erra. Aquilo que eu dou é aquilo que eu recebo. É a lei. Se eu não sou tolerante, se eu não sou indulgente, como eu vou receber indulgência? Vamos pensar, né? Nunca se comprais em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Ou seja, não fica feliz, não sai num megafone falando os defeitos dos outros. Defeitos todos nós temos. É aquele que, se, em função de uma necessidade maior, precisa apresentar, mostrar o defeito do outro, faz isso atenuando a falta. O homem de bem, ele estuda as próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Quem de nós não tem imperfeições? Agora, o quanto nós estamos dispostos a combater? É muito comum a gente falar assim: eu nasci assim, pau que nasce torto, nunca se endireita. Desculpas não valem mais, não é? Aquilo que está errado, nós precisamos corrigir. Estuda suas próprias imperfeições, não é? Trabalha para corrigi-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Ou seja, não se deixa inflamar, inchar pelo ego.
né? Não é a última bolacha do pacote. Não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado lhe pode ser tirado. Deus nos concede aquilo que nós necessitamos ao nosso aperfeiçoamento. A transitoriedade dos benefícios dos bens materiais nos faz, né, ter esse cuidado. O que realmente importa são as conquistas das virtudes, o aperfeiçoamento das virtudes, porque essas são conquistas nossas. Mas, no geral, né, o que é de material nos é concedido em benefício de um bem muito maior. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Mais à frente, nesse mesmo capítulo, no item 9, tem o tema os superiores e os inferiores, que aborda mais profundamente, né, esse tópico. E a gente percebe isso, né? A gente vivencia isso a nossa confusão ainda, essa venda nos nossos olhos, de fazer com que se ache que porque ocupa tal função você é melhor do que o outro. Todas são necessárias, né? Mas cada um na sua. Quem está por cima hoje, amanhã pode estar por baixo, e quem está por baixo hoje, amanhã pode estar por cima. Deus é quem sabe de todas as coisas e nos dá aquilo que nós necessitamos. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir o que acabamos de mencionar, no caminho se acha a que a todas as demais conduz, né? Ou seja, nós precisamos buscar fazer o bem a todo momento, a todo instante. Não é somente, como diz aqui, esse código, né? Tem muito mais coisas que a gente precisa fazer. E quando a gente achar que não vai conseguir, que é impossível, nós nos lembremos de Jesus, que esteve encarnado, e a personificação é o nosso modelo e guia de que é possível, sim, alcançar esse homem de bem. No início do homem de bem, quando fala que o homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, e não é aquele que, num momento, ele cumpre a justiça, num outro ele cumpre a caridade, no outro ele tem atitudes de amor. É aquele que une e faz uma única lei: a justiça, o amor e a caridade. Não é aquele que escolhe a quem ama, é aquele que é amor, independente de quem esteja à sua frente, à sua volta.
é aquele que pratica a caridade em toda a sua extensão, não somente a caridade material, mas a caridade no ouvir, a caridade no falar. É aquele que é justo, não só com quem ele gosta, ou não só quando é conveniente para si, mas é aquele que age pela lei, pelo que é certo, pelo que é o melhor para todos. E aí nós temos, né, o homem de bem, que possa ser para nós que possam ser para nós essas reflexões aí importantes, mas aquela molinha que vai fazer com que a gente sinalize, né? Isso aqui eu posso melhorar, isso aqui eu ainda não consigo, mas vai chegar um momento que vai conseguir. E não nos esqueçamos, somos filhos de Deus, que nos ama incondicionalmente. Temos uma legião de amigos espirituais que nos amparam, que nos sustentam, que nos dão força para continuar a caminhada. Não desanime. Fiquem com Deus.